A palavra toca ao senador Roberto Requião. Está aí? Tá. Vossa Excelência tem 3 minutos iniciais e depois mais 3 para a réplica. Professor Beluso, eu trabalhei na campanha da presidente Dilma, no segundo turno principalmente, e eu fiquei extremamente frustrado com a política que veio logo depois que ela assumiu o governo. Eu passei a fazer oposição à política econômica da presidente em função das leviandades da política neoliberal de apostila realizada pelo Joaquim Levy. Mas, de repente, professor Beluso, eu vejo que aquela liberalidade, aquela contenção econômica, liberalidade em favor de uma visão liberal de apostila praticada, se transforma em crime contra a austeridade fiscal. Eu acho que foi o maior arroxo que nós tivemos na história recente do Brasil. Então, de repente, eu sou inclinado a concordar com alguns conceitos que eu ouvi pela manhã na voz do meu amigo presidente do Senado, Renan Calheiros. Eu me sinto como que num hospício, quando o ajuste fiscal se transforma numa acusação de liberalidade para caçar a presidente. E concordo com um outro conceito colocado. Isto é de uma burrice fantástica. E a indagação que eu lhe fazia é mais psicológica do que técnica. Como se sente um economista do porte do professor Beluso vindo discutir um impeachment com bases tão frágeis, tão inconsistentes, e tendo que responder por horas a fio indagações do plenário? Professor Beluso. Senador Requião, nós nos conhecemos há uns 40 anos, é isso? O senhor sabe que eu tenho o maior apreço e respeito por Vossa Excelência, né? E eu quero dizer que o fundamental aqui é que eu me submeto às perguntas do Senado brasileiro, né? Porque essa é uma instituição da República do Brasil. Eu respondo com o maior prazer, sem nenhum constrangimento, mas com um certo amargor, porque, como eu disse, eu tenho muito receio de interrupções de mandato de presidente, né? Eu citei aqui, houve um senador que protestou, mas eu reafirmei, porque eu tenho a obrigação de fazer isso. Não obstante, eu respondo todas as questões, as indagações, com a maior boa vontade, porque eu acho que é importante que nós façamos a discussão no ambiente da política. O meu maior medo, um dos meus temores, é que essa desvalorização da política que está surgindo, não é? Que todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Eu não posso concordar com isso, porque, na verdade, nenhuma sociedade contemporânea sobrevive sem a política, né? A política, como dizia alguém, um filósofo do século XIX, é espaço da liberdade. Não é a economia, não, é a política, né? Então, o que eu estou vendo aqui é um debate importante. Eu dei minha opinião, reafirmo minha opinião que a presidente não cometeu nenhum crime de responsabilidade, do meu ponto de vista, reafirmo, faço questão de reafirmar, né? Mas acho que isso tem que ser resolvido aqui no âmbito do Congresso Nacional. Isso tem que ser resolvido, né? E espero que a solução seja a melhor possível para o povo brasileiro. Não vou falar para o Brasil, que essa é uma abstração. Para o povo brasileiro, seja melhor para o povo brasileiro. Obrigado, professor Beluso. O senador Roberto Requião, mais 3 minutos para a réplica. Professor Beluso, eu não estava aqui pela manhã. Eu estava vindo de Curitiba para cá. E passei a escutar nos rádios, na televisão, uma crítica sobre o confronto no Senado.
crítica à postura da nossa companheira Gleisi, crítica ao desabafo do nosso presidente Renan Calheiros. Eu tenho uma interpretação diferente disso. Nós estamos dentro de um processo de desmoralização do parlamento, um processo que procura o enfraquecimento do executivo substituído por um Banco Central independente e dependente da banca privada, e precarização absoluta do trabalho. Essa questão do impeachment é uma questão que tem por trás dela, como um deus ex machina, interesses do capital financeiro, famoso capital vadio, geopolítico de países estrangeiros e um apoio da fisiologia interna do parlamento brasileiro, engolido por um sistema corrompido. Eu vi a sessão da manhã como uma espécie de um psicodrama, de uma abertura do Senado para a sua própria natureza. Eu não vi com desagrado o desabafo do Renan. Sou perfeitamente capaz de compreendê-lo, mas com muito menos desagrado a revolta da senadora Gleisi. Eu vi como um sentimento profundo de insatisfação em relação ao que está acontecendo no país. O Senado da República não pode ser uma casa de doidos, e a burrice tem que ter um limite. E o limite dessa burrice começa a ser questionado no momento que ela compromete o futuro de um projeto nacional soberano, de uma visão de Brasil como nação, da quebra de 80 anos de crescimento democrático. Então, eu acho que nesse momento em que eu faço mais um desabafo que uma pergunta, eu estou me sentindo, de certa forma, como se sentiram os dois pela manhã. Professor Beluso, a consideração? Senador Requião, eu sentiria uma impropriedade eu me manifestar sobre o Senado do Brasil. Eu estou aqui para responder, respondo com o maior respeito. Aí a dinâmica interna do Senado é um problema dos senadores. O senhor é um senador pelo qual eu tenho o maior respeito e acho que, na verdade, nós só podemos, nos próximos meses, tentar revalorizar o papel do Congresso no Brasil, revalorizar com um protagonismo para a discussão dos problemas importantes do Brasil, como o senhor está levantando, o problema do Brasil como nação, como um povo que, na verdade, é esperançoso do progresso do seu país, né? E eu não vou me manifestar porque eu acho absolutamente impróprio que um economista se manifeste sobre isso, né? Sobretudo um economista, viu? Obrigado, professor.